Eu faço 6h30, 7h30 da manhã. Eu chego tão cansada. Havendo quórum, nós estamos dando início à primeira reunião ordinária da Comissão de Assuntos Sociais, nesta quarta-feira, 15 de março de 2006. Com a presença do nosso vice-presidente, deputado Peniel Pacheco, da deputada Ivelisse Long, e com a justificativa de ausência dos deputados Paulo Tadeu e deputado Chico Leite, porque hoje eles tinham, ou estão tendo agora pela manhã, um compromisso inadiável de partido, que era uma reunião já anteriormente agendada. Então, tanto o deputado Paulo Tadeu quanto o deputado Chico Leite justificaram suas ausências. Nós temos uma pauta bastante eu iria dizer, bastante expressiva, e depois ia mudar do expressivo, porque não posso dizer que eu conheço toda a expressão realmente da pauta, mas eu vou ficar com o extensa mesmo, bastante extensa. Então, eu só pergunto se algum dos deputados tem algum comunicado a fazer. Não tendo, nós passaríamos imediatamente à ordem do dia. Foi preparada aqui pela assessoria da comissão, a divisão já de todo o material que nós temos na ordem do dia, os projetos de lei, os projetos de decreto legislativo e as indicações. Eu pergunto aos deputados o seguinte: como as indicações elas são de responsabilidade do apresentador e elas não têm o peso de um projeto de lei, elas não têm o peso de um decreto legislativo, se nós pudéssemos dar uma vista de olhos pela pauta no teor, se em alguma delas que alguém quisesse fazer o destaque, porque praticamente todas elas tratam de criação de obras públicas. E nós podíamos colocar em votação, como temos feito em todas as reuniões e nas demais comissões, colocar as indicações para serem votadas em bloco, só com a menção dessas indicações. Eu pergunto aos companheiros. Eu concordaria, só que eu pediria a Vossa Excelência, se possível, para a gente deixar a votação em bloco para o final, porque aí eu vou pedir à assessoria para dar uma examinada, se tiver necessidade de pedir destaque de alguma. Certo. Atendida a sugestão do deputado Peniel Pacheco, ficará para o fim. E nós utilizaremos a estratégia de dar preferência aos projetos cujos relatores estão presentes nesta reunião. Depois, aqueles que não forem temas polêmicos, ainda que o relator esteja ausente, nós poderíamos designar um relator ad hoc, tanto para projetos de lei quanto para projetos de decreto legislativo, desde que não sejam temas polêmicos. Começaríamos com o item 5 da deputada Ivelisse Long, que é a relatora do projeto. O item 5, que trata... o autor é o deputado Fábio Barcelos, é um projeto de lei complementar número 94/2004. Com a palavra, deputada Ivelisse Long. Bom dia a todos. O presente projeto de lei é o projeto de lei complementar número 94/2004, de autoria do deputado Fábio Barcelos. Ele acrescenta um artigo na lei complementar 435 de 27 de dezembro de 2001, que se refere à questão das reposições e indenizações à Fazenda do Distrito Federal pelo servidor ativo aposentado ou pensionista, aplicando o disposto no artigo 46 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não se lhes aplicando as atualizações previstas nesta lei. Senhora Presidente, eu gostaria de ir direto ao voto. Concedido. Bem, a matéria trata da análise do mérito de competência desta comissão. Compete a nós, então, analisar e emitir os pareceres sobre a questão dos servidores públicos, em geral, o seu regime jurídico.
O projeto de lei 94/2004, conforme detalhadamente constante no item 1 do relatório deste parecer, tem por objetivo evitar que, eventualmente, sejam indevidamente aplicados os critérios de atualização de valores especificados pela Lei Complementar 435/2001 para corrigir valores a serem devolvidos aos cofres públicos por servidores do Distrito Federal. A Lei Complementar 435/2001 trata especificamente da forma de atualização de 3 tipos de valores. 1. Os expressos em moeda corrente nacional na legislação do Distrito Federal, no seu artigo 1º, os relativos a tributos da competência do Distrito Federal, no artigo 2º, e ainda os débitos de natureza não tributária inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, em seu artigo 3º. Os débitos relativos às normais reposições e indenizações à Fazenda do DF pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista, não fazem parte do rol daqueles especificados na citada lei complementar, não devendo, portanto, ser objeto de atualização por ela estabelecido. Não se pode perder de vista que a matéria foco da atenção do nobre autor ressalta como devem ser feitas as instituições e indenizações devidas à Fazenda do DF pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista. A sua proposta é a de que, para que tanto sejam aplicadas as regras estabelecidas no artigo 46 da Lei 8.112 de 90, que é a lei que define, né, a aplicação do regime jurídico do servidor. A referida lei, desde 1º de janeiro de 91, é aplicada aos servidores da administração direta, ao TAC nacional do DF, por força do disposto do artigo 5º da Lei 197, de dezembro de 91. Considerando o mérito da questão e de que realmente é extremamente relevante o assunto, no que tange a questão da devolução, né, muitas vezes imposta aos servidores, nós somos pela aprovação do referido projeto de lei complementar. É o parecer, senhora presidente. Em discussão? Deputado Peniel Pacheco? Não havendo, aprovado por 3 votos, registrando-se 2 ausências. Eu peço ao deputado Peniel Pacheco que presida para que eu possa relatar dos itens 1 ao item 4. Convido a deputada Eurides Brito para emitir parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei 2.312 de 2006. Dispõe sobre a transformação do serviço de atendimento à mulher no âmbito das delegacias circunscricionais do Distrito Federal, criado pela Lei 2701, de 4 de abril de 2001, em sessão de atendimento à mulher no âmbito das delegacias de polícia do Departamento de Polícia Circunscricional da Polícia Civil do Distrito Federal e sobre a criação de seus respectivos cargos em comissão e da outras providências. Trata-se, portanto, de projeto de lei oriundo do Executivo. Vem ao exame desta comissão tal projeto que cria, conforme vimos pela leitura da ementa, os setores, né, as delegacias que informa de serviço de atendimento à mulher, que é um assunto extremamente importante. À luz do artigo 65, inciso 1, a linha M, do regimento interno desta Casa, a matéria se enquadra entre aquelas que nós devemos analisar, que é competência desta comissão se manifestar. Como foi bem esclarecido na mensagem, a criação das sessões de atendimento à mulher em todas as delegacias do Distrito Federal proporcionará um atendimento eficaz e otimizará o combate aos delitos perpetrados contra a mulher. Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 2312/2006 no que se refere ao mérito. Quero dizer que, recentemente, a deputada Evelise e eu, deputada Arlete, a deputada Érica, estivemos com a vice-governadora acompanhando um grupo de mulheres que apresentava ali algumas reivindicações resultantes do Fórum de Mulheres do Distrito Federal e que a questão de criação de serviços especializados na delegacia era uma das questões mais debatidas e mais pleiteada pelas mulheres. Então, essa mensagem do Executivo atende de fato a este pleito. Em discussão a matéria, não havendo que queira discutir, em votação, como voto a deputada Evelise. Com a relatora. A relatora tem o seu parecer e voto conhecidos. Eu voto com a relatora. O projeto foi aprovado com 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 2 ausências. Convido a deputada Eurides Brito para emitir parecer ao projeto 2.315 pela Comissão de Assuntos Sociais. Obrigado, senhor presidente. Tal projeto dispõe sobre a criação, na estrutura da administração direta do Distrito Federal,
da 37ª Delegacia de Polícia no âmbito da região administrativa do Recanto das Emas, e é a região administrativa 15, e da 38ª Delegacia de Polícia no âmbito da região administrativa de Vicente Pires, e de seus respectivos cargos em comissão e da outras providências. Enquanto se trata, senhor presidente, senhora deputada, de criação de delegacias de polícia, eu acho que toda vez que se vai por este caminho, se está também atendendo um pleito que é quase que generalizado em todas as comunidades, para dar sustentação ao problema de segurança pública. Eu mesma, domingo, estive aqui na cidade de Sobradinho, e algumas pessoas estavam reivindicando também o aumento de policiamento em algumas áreas, e essas delegacias que se propõem, que o Executivo propõe, venham a ser criadas nessas regiões administrativas, o vem, sem dúvida alguma, depois de reiterados apelos das comunidades respectivas. Então, como bem esclarecido na mensagem, não se pode também criar as delegacias sem a competente infraestrutura necessária, o que a mensagem aí apresenta. Portanto, nós vamos, contando com esta aprovação, o governo, a Secretaria de Segurança Pública especificamente, terá condições de apresentar um melhor trabalho de segurança para essas comunidades aqui contempladas. É o meu relatório, é o meu parecer pela aprovação. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, como vota a deputada? Com a relatora. A relatora tem seu parecer e voto conhecidos. Eu acompanho o voto da relatora, portanto, o projeto foi aprovado com 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 2 ausências. Convido a deputada Eurides Brito para emitir parecer sobre o projeto 2287, de autoria do Poder Executivo. Tal projeto, senhor presidente, dispõe sobre a criação na estrutura da administração direta do Distrito Federal, vinculadas à Polícia Civil do Distrito Federal da 8ª Delegacia de Polícia, na região administrativa do setor de Indústria e Abastecimento, a RA 29, da Delegacia da Criança e do Adolescente, DCA 2, na região administrativa de Ceilândia, RA 9, da Divisão de Gerência de Concursos, DGC e da Seção de Acompanhamento de Estágio Probatório e os seus respectivos cargos em comissão e da outras providências. Então, vem ao exame desta comissão tal matéria, encaminhada por uma mensagem de governo 389/2005, onde o governo explica de forma detalhada o porquê e solicitando a urgência na apreciação da votação destes projetos. Como está dentro das nossas competências, o Executivo comprova os meios para arcar com esta criação dos cargos, inclusive traz no anexo a mensagem do impacto financeiro, que a aprovação de tal projeto acarretaria. Somos, portanto, pela aprovação do projeto, dando ao governo as condições de infraestrutura para melhorar os trabalhos da Polícia Civil prestados à comunidade. Em discussão? Não. Eu queria apenas fazer uma observação. Não estou aqui afirmando categoricamente, mas acredito que tem mandamento jurídico determinando, por exemplo, que todas as delegacias tenham uma seção específica para atendimento à criança, ao adolescente e portadores de necessidades especiais, e tem a mulher. Não consta aqui, no anexo à mensagem, o chefe da seção de atendimento à mulher. Tem de atendimento aos idosos e a pessoas com necessidades especiais, mas da mulher não tem. Não sei se pelo fato de ser uma delegacia voltada para atendimento da criança e do adolescente, é essa, não? É que está se fazendo, no caso da mulher, uma política onde sai ou uma delegacia específica para atendimento à mulher, ou está se reestruturando nas delegacias existentes o serviço específico. Então, o problema relativo à mulher virá numa... Não, eu estou perguntando, porque na mensagem anterior, quando nós temos... porque lá naquela já está nascendo, com o serviço do atendimento à mulher. Pois é. E aqui não seria interessante fazer uma emenda? É que nós não podemos fazer a emenda... Se tiver lei, podemos. Ainda, quer dizer, nós não temos realmente a lei. No setor de distribuição de periódicos. Ou às vezes a própria... Posso pedir pode pedir vistas? perfeitamente, Vou pedir vistas ao projeto. porque às vezes a própria delegacia já tem antes a da mulher.
e não tem, Pode ser. e não tem a das outras funções. Vamos Porque criança apenas e adolescente, analisar. não, completa. É. Então, o item de número absolutamente 3 será concedido concedido visto. a meu pedido. Não sei se o presidente pode pedir e conceder, Pode, mas já... pode, senão não valeria a pena ser presidente. Convido a deputada Eurides Brito para emitir parecer sobre o item de número 4, projeto de lei 2288. Veio ao exame desta comissão esse projeto ora citado, que institui o Programa de Promoção e Incentivo a Entidades de Assistência Social do Distrito Federal, PRODF Social e da outras providências. Nós temos já um programa de governo que é o PRODF Econômico. E agora vem a outra vertente, tão ou mais, é impossível fazer aqui uma hierarquia, mas eu diria tão importante quanto. Para completar, teríamos as duas vertentes, o PRODF Econômico e o PRODF Social. Esse PRODF Social, aqui nós vamos ver que atenderiam instituições, deputado Peniel Pacheco, que atendessem às seguintes condições: entidade de assistência social, constituída legalmente sob qualquer das formas em direito admitidas, sem fins lucrativos, em pleno funcionamento na área de proteção e assistência à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e as pessoas portadoras de deficiência, estar devidamente registrada no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, estar na posse a qualquer título de área pública onde desenvolve suas atividades de assistência social na data da publicação desta lei, apresentar projetos de assistência social para uso de áreas públicas compatíveis com a destinação prevista nessa lei e comprovar sua regularidade fiscal com a Fazenda Pública do Distrito Federal. Eu acho que até se levou, eu poderia dizer, se tivesse que fazer algum reparo, muito tempo depois do nascimento do PRODF Econômico para se pensar num PRODF Social, mas antes tarde do que nunca, e por isso examinamos toda a mensagem do Executivo, acompanhada do respectivo projeto de lei, e recomendamos a esta comissão que o mesmo seja aprovado. Em discussão, o parecer da senhora relatora. Eu gostaria de discutir. Com a palavra, a deputada Evelise Long. Eu acho extremamente oportuno a apresentação desse projeto de lei, que nós temos acompanhado aí a aflição de algumas entidades com finalidades sociais, não só elas, como principalmente também as igrejas que desenvolvem esse trabalho de uma forma bastante intensa, e a dificuldade que eles têm tido no acesso a terreno no Distrito Federal. Muitas, inclusive, já instaladas há vários anos e sem condições de regularização. E já se tentaram várias formas, essa casa já apresentou vários projetos de lei, várias leis, inclusive, até já foram questionadas como inconstitucionais pela forma como foram apresentadas, e eu acredito que dessa maneira agora nós podemos resgatar, poder incentivar mais, porque o que nós sempre defendemos é que o Estado não tem condições de sozinho arcar com todo esse atendimento social, todo esse atendimento que deve ser dado às pessoas, não só na questão da sua integridade física, mas também na questão moral, como a gente sempre diz, não pode cuidar só do corpo, tem que cuidar da alma também. E todo esse apoio que é dado, não só a crianças, a idosos principalmente, a pessoas com dificuldades. Então, eu acredito que com o PRODF Social, com esse incentivo que é dado agora, porque atualmente eles teriam que entrar numa licitação pública e concorrer como qualquer outro, o que era praticamente impossível para algumas entidades, sem fins lucrativos e com assistência social, participar e terem acesso a esses terrenos. Agora, com essa legislação, se define critérios, quer dizer, não é uma coisa de qualquer maneira, que qualquer um possa ter acesso, tem que ter critérios, e também eles vão ter o desconto de 95% no valor do terreno, que era outro impeditivo. Normalmente essas entidades são extremamente carentes, não têm condições de ainda pagar por um terreno, e também serão isentos de TBI. Então, eu acredito que isso vai nos resolver várias situações que encontram-se hoje em situação irregular, principalmente a questão das igrejas, que hoje até estão em áreas não apropriadas, muitas vezes tendo dificuldades e também criando, às vezes, algum constrangimento à vizinhança. É uma maneira de se buscar solucionar esse problema de uma vez por todas e de uma forma legal e correta. Discussão. Deputado Peniel Pacheco. Desculpa. Não tem problema. Eu queria... Hábito. Eu queria apenas ressaltar que essa preocupação ela é mais do que justa. Inclusive, no ano de 1993, nós apresentamos um projeto chamado PRODESOC, que na época tinha mais ou menos esse escopo
mas acabou esbarrando em alguns aspectos de inconstitucionalidade em razão de alterações que foram feitas durante a tramitação com a apresentação de emendas que feriam o princípio da Lei 8.666. Mas, independentemente de ter sido, naquela ocasião, autor de um projeto que até entrou em vigor parcialmente, né? As partes que foram consideradas inconstitucionais acabaram inviabilizando a proposição. Eu me sinto contemplado de saber que o governo do Distrito Federal, ainda que tardiamente, vamos dizer assim, porque esse assunto poderia ter sido já implementado para evitar, talvez, a ansiedade, o desgaste que tantas instituições importantes, né, passaram durante esse longo tempo em que não havia uma legislação específica para tratar dessa questão tão relevante. Porque uma coisa curiosa, eu quero apenas ressaltar esse dado, é que a maioria das entidades públicas que atuam no setor do apoio e complementação das ações sociais são entidades que utilizam seus recursos, quase que 60% a 70%, para atividade meio, chegando apenas a entre 40% e 30% atividade fim. Essa situação se inverte quando se trata de uma entidade não vinculada ao Estado, porque aí nós temos o voluntariado atuando de maneira mais intensa, e aí nós temos a parceria da sociedade que minimiza profundamente os custos, viabilizando ações muito mais abrangentes. Então, acho que incentivar as entidades de cunho social a realizarem um trabalho cada vez mais amplo é buscar inteligentemente parcerias em que a sociedade organizada vai realizar um trabalho que o Estado nem sempre consegue fazer de maneira intensa. Então, parabenizo a deputada Eurides Brito pelo brilhante parecer e também a iniciativa do governo do Distrito Federal em mandar essa mensagem à Câmara Legislativa. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, como vota a deputada Evelise. Com a relatora. A relatora tem o seu parecer e voto conhecidos. O deputado, eu voto favoravelmente pela aprovação do projeto. O projeto foi aprovado com 3 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 2 ausências. Devolvo a presidência à deputada Eurides Brito. Obrigado. Para relatar, passo a palavra ao deputado Peniel Pacheco, que relatará o item 6 da pauta, que é um projeto de lei complementar 1539 de 2002. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que me autorizasse proferir diretamente o voto. Concedida a autorização. Cabe a esta comissão, em conformidade com o que determina o artigo 65(1)A, analisar e emitir parecer sobre o mérito das matérias que disponham sobre cultura. Julgamos a proposta bastante oportuna. É de extrema importância criar um programa que estimule a produção artística e cultural voltada especificamente para o Distrito Federal. Iniciativas semelhantes já foram implementadas com grande êxito em outras unidades da Federação e em vários municípios. A cultura é considerada uma poderosa ferramenta de transformação por sua própria natureza, que exige e possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico e complexo, da criatividade, das relações interpessoais. Mais que isso, as manifestações culturais são importantes porque geram um leque representativo de empregos em vários setores, de mão de obra artesanal à tecnologia avançada de informatização. E, sobretudo, porque ao crescer em qualidade e quantidade, o entretenimento cultural cria um mercado próprio que se consolida como parte da estrutura do turismo e da indústria cultural. Desta forma, somos pela aprovação do projeto de lei complementar 1539 de 2002 no âmbito desta comissão. Em discussão? Deputada Evelise. Quanto ao mérito do assunto, eu realmente acho extremamente pertinente, até porque o que nós pudermos fazer para que a gente incentive a cultura, principalmente a nível dos artistas locais, e que possa haver uma contribuição maior por parte da sociedade, é sempre bem-vinda. Eu acho que não caberia, né, parece que nós não podemos criar programas, né, mas isso seria então analisado na CCJ, né? Então seria a única, né, questão que eu ia colocar, sem nenhum problema quanto ao mérito, mas que depois seja avaliado, né, quanto à forma em relação à CCJ. Eu pensava, inclusive, em fazer a modificação, cria políticas de incentivo à cultura. Mas a CCJ não é nosso mérito discutir essa questão
redacional, então preferi que a própria Exato. CCJ se pronunciasse. Eu acho que o próprio voto do relator já explicita isso bem quando ele diz aprovamos no âmbito desta no âmbito comissão. desta Quer dizer, aí a comissão. comissão tem bem estabelecidas as suas competências, estabelecidas as Exato. suas competências. Então, cabe às outras comissões verificarem naquilo que lhes compete, mas o mérito realmente é louvável. Em discussão, deputado Evelise Long, acompanhando o relator tem voto conhecido, também acompanho o relator, aprovado por 3 votos, com registro de 2 O senhor ausências. presidente informa que a ordem do dia para a sessão Nós ordinária de caminharemos hoje para encontra-se à disposição desse vários a assentos deputada deputados Evelise Long. no setor de Vamos discutir aqui. distribuição Ela de tem periódicos. nós 3 O senhor presentes presidente informa que a nessa ordem do primeira dia parte, para que a são os sessão projetos de lei, ordinária cada um de tem um hoje pacote de encontra-se à disposição das senhoras de senhores processos deputados para relatar. no setor de Deputada Evelise distribuição Long de tem periódicos. aqui do item 42 ao item 50, eu tenho do 30 ao 41, e o deputado Peniel Pacheco tem do 57 ao 69. Eu gostaria de perguntar como os colegas gostariam de proceder. Nós procederíamos dando a palavra e cada um já relataria o seu conjunto. Quer dizer, aí íamos aprovando cada um, mas dando a sequência para aquele. Então, muito bem. Então, eu começo dando a palavra à deputada Evelise, depois ao deputado Peniel, e depois voltamos para os meus com a presidência do deputado Peniel Pacheco. Então, deputada Evelise Long Isso. relatará dos itens 42 ao item 50. Bem, o item 42 refere-se ao projeto de lei 323/2003, que cria o Programa de Cidadania Rural e dá outras providências, de autoria do deputado Chico Floresta. Peço permissão para ir direto ao voto, senhora presidente. Concedido. O projeto em causa tem por objetivo criar o Programa de Cidadania Rural com vista à melhoria da qualidade de vida da população desse setor. É sempre louvável a iniciativa parlamentar voltada para os segmentos mais desprotegidos da população, como são os moradores da área rural. Entretanto, o caminho escolhido para atingir tal objetivo deve ser calçado em possibilidades concretas de êxito para que se evite criar expectativas que não possam ser alcançadas a partir da edição da lei. A nosso juízo, a instituição de programas governamentais via iniciativa parlamentar não reúne muitas vezes condições mínimas de produzir os resultados esperados por conterem sua essência vício incontornável de origem. Bem, o Programa de Cidadania Rural, ele trata da coordenação de ações públicas e privadas nas áreas de educação e rural. Eu até pediria para reanalisar esse projeto, senhora presidente, porque todo o parecer foi pautado em cima da questão de que não seria a partir de programas, né, ou projetos que não estejam incluídos na lei orçamentária anual, né, que nós deveríamos dar prosseguimento a essa questão. Mas como essa comissão deve tratar apenas do mérito do projeto de lei, né, então eu preferia tirá-lo de pauta para fazer uma reavaliação, para analisar melhor a questão específica do assunto, já que o parecer foi mais pautado na questão de que não deveria prosperar por questões que talvez sejam da Comissão de Constituição e Justiça. Retirado de pauta, com a palavra a deputada Evelise Long para o projeto 965 de 2003, de autoria do deputado Carlos Xavier. O projeto de lei de número 965/2003 dispõe sobre a inclusão no calendário de eventos oficiais do DF, o SOS da Vida Gospel Festival, da autoria do deputado Carlos Xavier. Vou direto ao voto. Primeiramente, observamos que a análise do mérito de uma proposta para essa comissão deve atender a alguns parâmetros especificamente se ela contém atributos indispensáveis a uma lei, tais como necessidade e viabilidade. Sobre o atributo da necessidade da medida, ponderamos que, em princípio, os movimentos culturais e religiosos que, por meio de seus serviços, beneficiam a comunidade do DF, merecem reconhecimento. Contudo, o reconhecimento independe de inclusão no calendário de eventos oficiais do DF, que, a nosso entendimento, deve ser programado anualmente pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, em acordo essencialmente com critérios por ela determinados e com o orçamento anual. Assim, entendemos que a proposta não se destina a regular relações de direito e caracteriza-se mais como um ato administrativo, sendo questionável a necessidade de edição de uma lei para contemplada. No que diz respeito à viabilidade, observamos que as informações colhidas junto à Secretaria de Estado de Turismo e de Estado de Cultura
esclareceram que não há um calendário oficial de eventos no DF a ser seguido. Logo, a proposta em apreço, se aprovada, incluirá um evento em um calendário que não tem existência material. Salientamos que esta Casa já editou leis desta forma que se tornam inócuas. Além disso, a Lei 3.040, de 9 de agosto de 2002, determina que todos os eventos incluídos no calendário oficial do DF, ou seja, aqueles que são simplesmente aprovados por leis ou decretos, sejam isentos das taxas e emolumentos do governo do Distrito Federal. Tal lei adiciona mais um fator à análise da viabilidade de medidas como aqui proposta, como limitar e selecionar os eventos incluídos em um calendário oficial, que, como todo calendário, é limitado, ao qual não se tem acesso pela sua não existência material e que geram atribuições, gastos e renúncia de receita. Proposições como em apreço criam, assim, situações complexas para as secretarias de Cultura, Turismo e de Segurança e interferem diretamente no Poder Executivo, dificultando a administração. Logo, a execução da medida caracteriza-se, em princípio, inviável. Para finalizar, salientamos que eventos religiosos, como o Festival em Foco, devem ser organizados pelas respectivas comunidades religiosas. Primeiro, porque o poder público não pode promover uma religião em detrimento de outras. Segundo, porque somente a comunidade religiosa possui autonomia para determinar anualmente a viabilidade de tal mobilização. Cabe tão somente a eles determinar se é de interesse da Igreja realizar ou não o evento em um determinado ano. Ao estabelecer por lei a realização de um festival religioso, cria-se ônus e responsabilidade legal para o grupo religioso. Quem será punido ou responsabilizado caso o festival não ocorra? Não podemos nos furtar a observação de que projetos dessa natureza, ainda que a análise de mérito seja de competência desta comissão, por compreensão lato sensu do artigo 65 alineado, o regimento desta Casa, devem ser analisados também pela Comissão de Orçamento e Finanças, de iniciativa desta Casa, que obriga o Poder Executivo a renunciar à receita, e é o que dispõe o regimento interno, artigo 94. Pelo exposto, somos pela rejeição do projeto de lei número 965/2003. É o nosso voto, senhora presidente. Em discussão? Quero discutir. Deputado Pneu Pacheco. A preocupação da deputada Evelise Long, eu acho que ela tem uma certa razão, mas precisamos considerar algumas situações peculiares em relação a esse assunto. É lógico que o que está acontecendo aqui na Casa é uma enxurrada de leis que estão incluindo em calendário oficial eventos que a gente nem sabe se existem realmente. Né? Eu, por exemplo, sou do segmento evangélico e sei que existe o SOS Vida, realizado em São Paulo uma vez por ano. Não sei se em Brasília existe esse evento, não sei se as pessoas que são ligadas ao segmento poderiam me ajudar nesse sentido. Eu sei que em São Paulo é um grande evento, com arrecadação de gêneros alimentícios, com a distribuição desses gêneros através da Secretaria de Serviço Social do Estado de São Paulo. Bem, mas aqui em Brasília nós estamos percebendo o seguinte, que de repente virou uma mania fazer projeto de lei para incluir eventos, alguns até sem nenhuma... Circunscrito. E sem nenhuma representatividade, digamos, do ponto de vista, né, da nossa cidade. Agora, fica difícil ignorar, por exemplo, que a festa lá do Morro da Capelinha é incluída no calendário oficial de eventos. Fica difícil ignorar que alguns dos eventos de natureza religiosa e outros de natureza cultural também estão, assim, inclusos. E se não existe um calendário oficial, seria interessante, pelo menos, entender que o Distrito Federal tem eventos que são consagrados e são tradicionais. Então, eu não sei, deputada Evelise, se Vossa Excelência, ao fazer um parecer tão genérico, estaria, ao mesmo tempo, podando as ações que são, a meu ver, necessárias de serem filtradas, mas, ao mesmo tempo, estaria também impedindo que algum evento de grande significação para o Distrito Federal pudesse ser contemplado dessa forma, sendo, inclusive, que existe uma lei que facilita a dispensa de algumas taxas e emolumentos para aqueles eventos que forem realmente considerados de interesse cultural ou sociocultural no âmbito do Distrito Federal. Então, eu queria só indagar, porque se a gente aprovar esse projeto, nós vamos, de uma certa forma, romper uma jurisprudência que está presente nas comissões desta Casa, inclusive na nossa, de que outros eventos já foram aprovados e que estão, de alguma maneira, tendo algum tipo de benefício, né? Para não ter dois pesos, duas medidas. Então, não sei se a gente poderia, como comissão, propor um projeto de lei disciplinando essa questão. Talvez a sugestão de que ele fosse uma indicação, já que não existe um calendário oficial
e é um ato bastante administrativo, a própria Secretaria de Cultura poderia fazer essa análise juntamente até com as partes interessadas, que então nós poderíamos transformá-lo numa indicação. Mas e os Para outros que- projetos que já são lei dessa natureza? Eu vou entrar, Pois não. como presidente aqui, vou entrar um pouco no debate. Eu acho que o assunto se assemelha, ainda que por outro caminho, à questão da outorga de título de cidadão honorário. A matéria, na essência, ela é importante, mas ela não pode dúvida. cair na vulgaridade de Banalização. da banalização. Quer dizer, todas as pessoas, a priori, já são cidadãos honorários, todos os eventos, aquilo que acontece ali, às vezes, por um problema de amizade pessoal, passa a ser também entrar num calendário. Daqui a pouco, já estamos numa condição em que 365 dias do ano são É pouco. é muito pouco para tanta coisa num calendário oficial. Eu sempre entendo, e isso vem de quê? Da falta de critérios. Quando é que alguém pode ser considerado, por quais motivos, um cidadão honorário desta cidade? Que nunca deveria ser por ser meu amigo pessoal, o amigo pessoal do deputado fulano de tal, o amigo pessoal de outra pessoa, mas de relevantes serviços prestados à comunidade. E da mesma forma, algo para entrar no calendário oficial da cidade também deveria ser algo que beneficie a cidade como um todo. E sei bem da preocupação do deputado Peniel Pacheco, só achei que o exemplo do Morro da Capelinha, no caso aqui, não entraria, porque a comemoração lá vem antes de nós termos realmente uma Câmara Legislativa. Eu lembro que quando fui secretária de Cultura, que é uma coisa que sempre esquece, mas as minhas 2 primeiras gestões foram como secretária de Educação e Cultura. Nós chegamos até a fazer o registro do que acontecia com o Morro da Capelinha, que é uma festividade que que se reproduz num evento, tenta reproduzir um evento que é um marco do cristianismo numa semana em que a cidade ou o Brasil está parado, que é exatamente no período da Semana Santa. Então, acho que a gente poderia até exemplificar a sua preocupação com outra coisa, mas não exatamente com a do Morro da Capelinha. Não, eu sei, ali foi só um exemplo que... Eu não estou fazendo comparação, por Nós exemplo, poderíamos, então, tentando talvez, nivelar por retirá-lo. baixo. Eu queria E sugerir... nós temos outros na pauta, eu tenho outros para relatar. Não, mas exatamente eu vou chegar lá. Eu queria sugerir o seguinte: toda vez nós ficamos falando que a gente precisa estabelecer parâmetros para título de cidadão honorário, que nós precisamos estabelecer parâmetros para entrada em calendário. E por que nós não tomamos esse desafio? Vamos ficar toda vez só com esse discurso. Nós tiraríamos os processos e a nossa comissão, nós poderíamos nos transformar, nós mesmos, em relatores de uma proposição, autores de uma proposição à Câmara, e nós fazermos um trabalho integrado. Os 3 que estão aqui, vamos convidar os nossos 2 colegas que justificaram suas ausências hoje, e esta comissão ofereceria à casa um projeto porque daí nós não vamos nem penalizar coisas que são exatamente importantes, e não vamos banalizar também algo que deve ser referencial. E a partir daí nós restituiríamos. Até porque há um outro problema que eu reputo grave e que está tendo tratamento diferenciado em comissões e no plenário nesta casa. Eu vou me reportar ao problema se cabe ao Legislativo conceder ou não a utilidade pública. Porque havia um entendimento, quando eu fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, que a nós caberia apenas traçar as linhas, as exigências, aprovar a lei, mas a outorga do título de utilidade pública ficaria para o Poder Executivo, porque vai acompanhar se o que nós estabelecemos na lei é obedecido, que é uma coisa que nós não temos condições, nem infraestrutura e nem competência para fazer, porque nós não somos executivo, nós somos um poder legislativo. O que é que tem acontecido? Eu segui aquele entendimento dando
ainda que respeitando o projeto, respeitando a instituição, eu fui na linha do que havia sido acordado. E daí comecei a ver em plenário diversos outros projetos sendo aprovados, e parecia que eu era contra uma coisa que se havia deliberado na Comissão de Constituição e Justiça. E não pode continuar, porque isso não pode ficar ao critério ou ao humor da comissão num determinado dia aprova. No outro dia acha que não é coisa de urgência. Então vamos começar, talvez, por este, para nós olharmos o problema de calendário oficial sem nenhum preconceito para de onde venha. Que daí, na fase de preconceitos, eu quero embora explicitamente o deputado Peniel não tenha dito, mas eu acho que implicitamente sim, quando parece que vem alguma coisa para o calendário que vem da área evangélica, a ideia já é uma coisa de evangelho, já não precisa, isso já não é tão importante, já não vai para o calendário, porque via de regra já recebe as críticas na cultura como se, por exemplo, um grande festival gospel, por exemplo, não fosse algo absolutamente cultural também, como outro evento, como um qualquer outro, mix, hip hop, festival de rock ou qualquer outra coisa, embora nos objetivos eles sejam realmente bem diferentes. Mas eu acho que não podemos ter preconceito. De onde é que vem, dali não vai. E eu queria saber se os deputados, então, concordariam que se na pauta hoje estivesse mais questões dessa natureza, nós tivéssemos, e nós depois teríamos uma reunião nossa, que podemos combinar até em plenário, para nós trabalharmos juntos, prestando uma cooperação à casa, sobre o que deve realmente, quais são os critérios para que um evento possa entrar no calendário oficial. Porque, às vezes, ele é um evento muito bom, mas restrito àquela comunidade. Ninguém no Distrito Federal sabe daquilo e não tem também uma repercussão que justifique a entrada no calendário oficial. Eu acredito que sim, né? Eu ainda teria a relatar o projeto os itens 49 e 50, na pauta também tem o 41. Então, eu acho que nós poderíamos, então, colocá-los na mesma condição. Tiraríamos todos esses. Exato. E ficariam neste trabalho. Até para que a gente não seja injusto, né? É, claro. Inclusive, eu estou até vendo aqui, vou até ver com a assessoria, nos outros dois está pela aprovação do projeto, quer dizer, cai por terra, o argumento colocado nesse anterior. É isso que eu estou dizendo, não é o risco de dois pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas, claro. Isso não é correto. Então é interessante que se tenha critérios, porque aí com critérios, né? Perfeito. Inclusive até que não somos nós que vamos determinar se o evento é importante ou se deve ou não deve. Nós vamos definir os critérios para que, numa análise, ele possa ser ou não incluído. E se não tem calendário oficial, que se organize um calendário oficial, ou por cidade, ou para o Distrito Federal, alguma coisa desse sentido. E uma vez aprovados, eles ficam sendo os critérios da Câmara Legislativa. Eles não ficam ao humor do relator ou pelo entendimento do relator naquele momento. Isso. Eu entendo a preocupação de ambas as deputadas e entendo que nós precisamos realmente disciplinar uma série de coisas para não corrermos o risco de ter exatamente essa questão, dois pesos, duas medidas, né? Porque senão vai ficar ao julgamento subjetivo de cada um de nós. Então, acho que é interessante a gente ter critérios bem claros, porque aí passou no critério, tem chance de ser aprovado. Não passou, não tem como ser aprovado. Então, entendi que então. Nós retiraríamos não só este, mas todos que tratam do assunto. Em pauta que tratam de assuntos semelhantes, de inclusão no calendário oficial, e que também há um comprometimento da comissão de nós nos transformarmos em autores de uma proposição ao plenário para disciplinarmos a matéria. Esse é o entendimento? Exato. Isso. Então, Concordo, retirando de pauta com este compromisso. Passamos, então, adiante. Deputada Evelise, ainda ficou com algum projeto que não se trate da mesma matéria? Tem, senhora presidente. O item 44. Com a palavra, deputada que é o projeto Evelise. de lei 1215/2004, que declara o pinheiro Podocarpus celovi, a árvore símbolo do Parque do Guará. Eu pedi para ir direto ao voto. Concedida. A matéria diz respeito, né, análise pelo mérito dessa comissão, e nada temos a opor em relação à proposta do deputado Chico Floresta.
né, acreditando, inclusive, que essa casa tem mantido um compromisso perene no sentido de oferecer melhor qualidade de vida aos habitantes do DF, o que, sem sombra de dúvida, passa pela preocupação com a educação ambiental e a preservação do meio ambiente. Então, a proposta é de que essa árvore, né, que é um pinheiro que, inclusive, né, ele tem bastante lá na região do Guará, possa ser a árvore símbolo daquela região. Então, quanto ao mérito da questão, sou favorável Em ao projeto. discussão, deputado Peniel Pacheco. Eu queria ressaltar um aspecto aqui, deputada Evelise, que eu Mesma considero assim, emenda. extremamente importante. É o seguinte, eu não tinha conhecimento desse projeto antecipadamente, inclusive tem um erro aqui, porque não chama Parque do Guará, né? Lá chama Parque Ezequias Heringer. E foi lá no Parque do Guará que o Ezequias Hering identificou uma espécime rara de um tipo de orquídea, chamada Heringeri. Recebeu o nome dele no catálogo internacional de espécimes nativas do Brasil. E ela, inclusive, foi pela primeira vez identificada e catalogada por esse biólogo, que é famoso em Brasília, e foi, inclusive, o nome dele que deu nome ao Parque do Guará, chamado Parque Ezequias Hering. E eu não sei se a gente estaria dando o nome do parque de uma pessoa e dando o nome de uma planta diferente daquela que ele identificou ali na região, que foi realmente a planta símbolo do trabalho realizado por ele, que ele faz parte, inclusive, da Enciclopédia de Botânica Internacional, como tem um verbete dele mostrando o trabalho desenvolvido por ele, inclusive a identificação dessa espécie. Eu quero só perguntar a Vossa Excelência se, caso essa espécie ainda esteja presente no Parque do Guará, se a gente não poderia adotar essa espécie que foi descoberta por ele, porque eu acho que seria muito mais relevante. Exato, eu acho extremamente interessante. O que até eu até sugeri uma emenda né, da consulta, inclusive, à comunidade, porque eu acho que esse tipo de coisa também deveria ter uma consulta, mas é porque na justificativa foi colocado que no estudo feito, esse pinheiro, ele só foram encontrados até 92 dois exemplares dentro do parque também. Então, realmente fica bastante difícil nesse sentido de determinar, porque é o único local no DF, pelo que é colocado na justificativa, que nós temos esse tipo de pinheiro, que já está, inclusive, diz que é extremamente muito raro e está ameaçado de extinção também, mas, ao mesmo tempo, sabemos, né, que foi lá identificada essa orquídea, que inclusive, ela é muito bonita. Então, o parque, inclusive, o parque ecológico, nós temos o Parque do Guará e o Parque Ecológico Ezequias Hering, porque ele é dividido em várias partes. Né? Então, poderia até haver uma sugestão de saber exatamente em qual das parcelas teria sido, né, encontrada a orquídea e se poder até preservar e sugerir que as duas questões. Né? Eu achei interessante porque são só duas espécies, né, e ele é raro, essas duas espécies, e realmente, né, estão dentro do parque. Eu sugeriria que fosse retirar de pauta para discutir também com o deputado Chico Floresta. Se ele não gostaria de colocar... Que é o deputado Chico Floresta, como é uma pessoa tão voltada às questões da botânica e tudo, que ele também participasse dessa, porque eu achei muito interessante as ponderações feitas pelo deputado Peniel Pacheco, que não podem deixar de ser consideradas. E talvez para discutir ali com o deputado, e pode encontrar uma solução que nem desprestigie. Na ausência do deputado, eu queria até, para não impedir também a tramitação do projeto, que às vezes a gente faz uma sugestão querendo até colaborar e acaba atrapalhando. Claro. A gente podia aprovar, e eu vou conversar com ele, caso ele concorde, a gente faz uma emenda de plenário. Isso. Tá bem. Okay? Né? Que eu acho que é importante também, eu achei interessante pela justificativa. No primeiro momento eu fiquei até na dúvida. Mas depois, pela justificativa, como são poucos exemplares, praticamente só tem esses dois dentro do parque, eu achei que também seria, né, interessante. Então, em discussão, deputado Peniel já tem o ponto de vista conhecido pela aprovação, o meu sujeito a uma emenda em plenário, depois de conversar com o deputado Chico Floresta, da relatora tem o voto conhecido, então aprovaremos o voto da relatora. Aprovado por 3 votos, com registrando-se 2 ausências. Continua com a palavra a deputada Evelise Long. Bem, o item 45 também trata-se de calendário de eventos, então o item 46.
O item 46 é o projeto de lei 1626/2004, que dispõe sobre a concessão de títulos de utilidade pública à Associação dos Deficientes de Brasília, de autoria do deputado Benício Tavares. Né, não teve nenhuma emenda durante o prazo regimental, né, o projeto é extremamente relevante. Essa Associação dos Deficientes de Brasília, eles vêm realizando já um trabalho muito bonito, né, no sentido de qualificação, de análise da legislação e o cuidado para se ter, né, o acompanhamento de todas essas, a inserção no mercado desses deficientes, como também na questão das normas urbanísticas, eles participaram em algumas reuniões na definição de como que a cidade deveria acontecer para melhor facilitar o acesso dos portadores de deficiências de naturezas diversas. E, portanto, eu sou pela aprovação do projeto apresentado pelo deputado Benício, que concede a eles o título de utilidade pública no Distrito Federal. Muito bem. É o nosso voto. Conhecido o voto, em discussão, Aquela mesma questão que a gente É. que tem. transcende aqui ao nosso, exato. mas eu espero que há. Pelo mérito, né? Pelo mérito. Como vota o deputado Peniel Pacheco? Se a gente fosse assim, manter uma linha de coerência, acho que a gente poderia também suspender a aprovação de projetos dessa natureza até a gente definir critérios. Na minha avaliação, todo projeto de concessão de utilidade pública deveria passar pela Câmara, mas deveria ser de origem do Poder Executivo. Porque a Câmara pode dar a chancela, a avaliação. Hein? Coincide com a minha Eu posição. também. A princípio, eu também Eu acho que a gente podia trabalhar uma emenda à lei orgânica definindo esse critério. Enquanto isso, a gente suspenderia para não... não é pelo fato de ser a Associação dos Deficientes de Brasília, porque tem tantas outras que são tão Claro. meritórias, e a gente acaba sendo injusto com uma ou com outra, né? Eu Então, só, Até porque aprovamos Eu só no queria plenário lembrar- algumas delas É. recentemente, né? eu só queria lembrar que essa tese, inclusive eu tive um projeto em 2004, que eu era relatora, inclusive da instituição adventista, que era ele caiu na minha mão para relatar, lá foi derrotado exatamente por não competir a nós. Depois, quando nesta comissão eu levantei ano passado este problema, aqui foi derrotado até por uma colocação do deputado Paulo Tadeu. Então, eu tenho a ideia de que, no caso da utilidade pública, como já foi um assunto e foi derrotado aqui, esta tese foi derrotada, nós não podíamos voltar agora a ela. Nós deveríamos tomar uma medida para que a casa pudesse, mas suspender o que ano passado eu propus e foi rejeitada a suspensão, porque, por maioria, a minha proposição perdeu em relação à minha experiência, eu apresentei, mas perdi aqui. E voltar agora, me parece que não seria de bom ouvido. Eu acho que nós podíamos trabalhar a látere nisso, mas não atrapalhar isso aí. Porque esse assunto veio à tona e nós perdemos. Viu, deputada Evelise? Então, eu estava colocando o deputado Peniel Pacheco, que nós perdemos, e eu fiz essa proposição que ele faz hoje, ano passado, aqui nesta comissão, mas fui derrotada. E então agora, e até por um argumento do deputado Paulo Tadeu, que hoje não está presente. E agora retomar um assunto que já aqui foi derrotado, ficaria meio... Quer dizer, eu sugeriria que nós não tomássemos a mesma providência em relação a isso, mas a látere nós fôssemos tomar também providências para não continuar essa Aprovaríamos discrepância entre aprovaríamos e talvez Certo. retomássemos essa questão em plenário. Exatamente. Bem, eu concordo plenamente, meu parecer Então, eu vou foi votar favorável. favoravelmente ao parecer da relatora. Em discussão, então, com voto conhecido, eu também acompanho o relator, aprovado. Ainda com a palavra a deputada Evelise Longo. Bem, o item de número 47, projeto de lei 17/11/2005, ele dá a denominação que especifica a terceira ponte construída entre a QL 24 e a QL 26 Lago Sul, de autoria do deputado Brunelli. Mas não já tem nome, ponte? Exato, porque já é a ponte JK. E aqui seria propondo que a ponte seja JK, só que ela já é ponte JK. Agora, eu não sei se é formal ou se ela tem apenas Não, um eu acho que o nome. executivo tem condições de dar nome, não tem de denominar? O executivo. Ela, não, Ela tem já, placa. exato, ela já é, tem tem placa, placa. inclusive.
Né? Então, a minha única dúvida seria em relação a isso. Como? E aí ela já está denominada. Então, o projeto ele tá prejudicado, né, já que nós já temos a denominação da parque, da ponte, já definida pelo próprio Poder Executivo. Inclusive, tem uma placa Então, o parecer é pela pela prejudicialidade prejudicialidade. da proposta. Já porque já... Que o nome já foi... apenas referendaria o nome que já é. Então, acho que não é o caso de se ter um projeto de lei nesse sentido. deputado Penha Pacheco? Isso, provavelmente. Foi 2003. Foi 2005. Não, a ponte é 2003. Ela é 2005, Não, a ponte A é proposta. 2003 com o nome. tá? E a proposta foi 2005. Acho que é decreto, inclusive. Então, foi prejudicada até porque ela foi denominada anteriormente. Como vota o deputado Penha Pacheco? Eu voto com a relatora. Acompanha a relatora, então é prejudicada por já existir Já o existir o nome nome. oficialmente dado pelo Executivo. Com a deputada Evelise Long. Aí, Teria o último projeto, né? Porque os outros dois são referentes ao calendário oficial de eventos. Então, seria o projeto de lei 1732, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que cria o serviço de carteiro comunitário nas comunidades que menciona. A proposição, ela objetiva criar o serviço de carteiro comunitário nas comunidades de baixa renda, em áreas sem logradouros de difícil acesso para fim de distribuição postal. Eu acho extremamente relevante o presente projeto, no sentido de que temos andado em várias comunidades que ainda estão em processo de regularização, ou às vezes assentamentos recentes, e que o Correio não tem ainda o endereçamento e não tem entregue então, as correspondências de uma forma devida aos seus moradores. Então, essa seria uma maneira paliativa, até que se tivesse o sistema oficial funcionando, das pessoas terem acesso, né, às suas correspondências. Seria através de uma caixa postal comunitária, que ficaria sempre perto dessas comunidades e atendendo, então, aos seus interesses. Portanto, no mérito desta comissão, eu teria dúvida em relação a alguns itens que eu acho que a CUF e a CCJ vão analisar com melhores detalhes, mas em relação ao mérito da questão, nós seríamos pela aprovação do projeto de lei em pauta. Eu tenho uma preocupação que eu queria só, antes Pois de não. iniciar a discussão, um esclarecimento. Se você cria o carteiro comunitário como um escopo de uma lei, esse carteiro vai ser o quê? Um agente público? Ele vai ser um Não. servidor público? Porque Aqui, nós estamos- pelo que nós entendemos do que é apresentado, ele é um dos moradores, inclusive ele é selecionado pelos próprios moradores. Mas recebe alguma coisa? Tem alguma... Porque Não. se há um serviço oficial aprovado em lei, No artigo 6º diz sim, por isso que eu falei que a CUF, a CCJ, deveriam se pronunciar, porque aqui no artigo 6º e artigo 7º falam o seguinte, aqui, 6º, a prestação de serviço dos carteiros comunitários será remunerada mensalmente, com valor a ser definido em regulamento de acordo com as normas legais. Só não diz quem vai pagá-los. E no artigo 7 diz que o Poder Executivo estaria autorizado a abrir crédito orçamentário. Por isso a minha dúvida de que, né, tem impacto financeiro para o Executivo. Nós estamos criando despesa para o Executivo. não é nem a questão de criar despesa. Veja bem, E não hoje, diz exatamente quem queria pela lei, remunerar. os Correios têm a reserva de mercado para explorar a distribuição de correspondência. Exatamente, tem. Por exemplo, não é possível que nenhuma empresa, a não ser aquele serviço de entrega rápida, porque esses aí já não são privativos do Correio, mas pela legislação, correspondências distribuídas de casa em casa, com endereçamento, utilizando o CEP, tudo, é serviço exclusivo do Correio. Não poderíamos criar uma lei oferecendo um serviço suplementar, embora de interesse público, sem anuência do Correio. Porque por mais meritório que fosse. Porque o Correio, no mínimo, teria que credenciar ou chancelar, porque como é que ele vai entregar uma correspondência, que é um documento, que inclusive a violação desse documento pode implicar em quebra de sigilo, Claro, proibido por lei. invasão proibido de por lei, privacidade, invasão de uma série de privacidade. coisas.
Eu acho que o tema, ele é importante, o tema é extremamente mas relevante. talvez a forma como está sendo apresentado aqui mereça uma melhor análise. Porque eu tenho Exato. medo da gente estar criando o carteiro comunitário pago pelo governo do Distrito Federal para entregar cartas que são postadas pelo Correio, Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, e essa companhia depois entregar na mão de terceiros a responsabilidade de entrega de correspondência, correndo risco de violação e outras coisas, porque não tem controle sobre os funcionários. Por exemplo, se houver violação, Quem é o responsável? o Correio, que punição o Correio poderá aplicar a um representante comunitário para distribuição? Acho que a gente precisa analisar melhor essa proposição. Exato, por isso que eu fiz questão de ressaltar a questão da COF e da CCJ, porque tem Eu impacto. vou pedir vistas, Tá? Pois não. se a presidente Que o me mérito, autorizar. realmente, a gente tem recebido muitas reclamações nesse sentido, né, que as pessoas não estão tendo acesso às suas correspondências, porque muitas das áreas ainda não estão devidamente cadastradas junto à ECT. Aí é fazer uma indicação né? para o Correio. Vistas Exatamente. a- Talvez até uma indicação, né? Porque em alguns casos o Correio já faz Deputada, isso. como a pauta é extensa, Exato. com vistas do deputado Peniel Pacheco, as certeza. demais coisas serão Melhor esclarecidas. melhor esclarecidas. Bem, Deputada nós não Evelise, teríamos mais nenhum projeto na eu pauta. gostaria de fazer uma ponderação junto à deputada Evelise Long. O 50, do qual ela é relatora, na verdade, ele não se identifica com os demais de eventos. Este trata-se de um congresso internacional, que cada ano acontece num país. E, por coincidência, eles estão há 2 anos trabalhando para este evento. O último foi na Grécia, o próximo será no Brasil, para que possa gozar com vários países do mundo inscritos, para que eles possam gozar. Mas não vai ter todo ano um congresso internacional em Brasília. Especificamente, ele é um congresso internacional. Então, ele não se enquadra naquelas condições que poderia até, se isso não estiver explícito, aí poderia ficar explícito no relatório, no voto da relatora. Quer dizer, não é uma anualidade. É só para essa data. Acontece no Brasil este ano, agora quando vai acontecer outra vez no Brasil? Eu estou entendendo a intenção de Vossa Excelência, que é incluir no calendário para que ele tenha os benefícios Exatamente, previstos. senão... Agora eu acho que a gente pode fazer um projeto de lei dando os benefícios sem precisar de incluir no calendário, porque o calendário oficial é um calendário anual, né? Todos os anos presume-se que são eventos que se realizam anualmente, no período tal. Eu acho que nós poderíamos, talvez, deputada Euridice Brito, se me permite a sugestão, conceder a esse evento autorização especial, como é que nós chamaríamos? Excepcional, para que ele pudesse usufruir dos benefícios e tal, contratar-se. Como se... Sem precisar dizer que inclui no calendário oficial, né? Como se ele, no calendário, fizesse parte. Eu teria que fazer uma emenda ao artigo 1º. Se a gente pudesse resolver aqui, porque o Congresso é agora no mês de agosto. Agora em agosto. E sabe que essas coisas todas, por exemplo, daí vem a parte dos auditórios, vem uma série de coisas para receber os convidados mundiais. Por exemplo, nós teríamos que fazer uma emenda, né, agora, para poder alterar o artigo 1º, né? Talvez até o final da reunião você encontrasse a vamos pensando aqui. solução da redação. Exato. Vou deixar em stand-by aqui, a gente pensa Tá, nisso. você pensando aí no... Tá certo. Então, nós passaríamos, conforme combinamos, aos projetos que tem como relator o deputado Peniel Pacheco, itens 59 ao 69. Hoje trabalharam bem aí na organização, foi bem trabalhado na organização. Projeto 2.967, item 59 da ordem do dia, Achei graça do Dia da Voz. institui o Dia da Voz no âmbito do Distrito Federal. Nesse dia ninguém pode ficar calado. Hein? Tem que ficar calado para proteger a voz. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, eu queria fazer a leitura do voto, ele é um pouco extenso, mas para justificar meu voto. Compete à Comissão de Assuntos Sociais a análise do mérito da matéria em pauta. O projeto de lei em epígrafe pretende instituir o Dia da Voz no âmbito do Distrito Federal. Inicialmente, devemos destacar que a economia verbal da proposição em tela não consegue evitar óbices em sua apreciação. O Dia da Voz é para não falar? É?
Sei. Nossa, para nós deputados vai ser complicado esse dia. É para todo mundo, lá em casa. Se excetuarmos as cláusulas de vigência e revogação, o texto apenas determina que o Dia da Voz seja comemorado no dia 16 de abril. Toda e qualquer outra informação, inclusive do que a norma proposta entende como Dia da Voz, só nos é dada pela justificação do autor e que, portanto, nada acrescenta ao texto legal. A proposição é inócua porque não especifica que diferença fará para a sociedade se tal dia for instituído ou não. Pelo que nos informa a justificação do projeto de lei em comento, o Dia da Voz aconteceu com sucesso em 1999, embora não saibamos por que ele foi ou não reeditado nos anos seguintes, se ele foi. O certo é que, pelo que entendemos, aquele mutirão em benefício da saúde vocal da população foi realizado sem necessidade de sua institucionalização. O texto legal proposto também não especifica quem será responsabilizado pela organização e execução de tal comemoração, com que recursos humanos tal instância contará, quais os custos envolvidos, de que recursos financeiros se disporá para arcar com as despesas, ainda que mínimas, para sua realização. E o que é mais importante, para que a propositura seja verdadeira lei e não mera declaração de intenções, quem será responsabilizado pelo não cumprimento da lei e em que termos? Não é de só menos importância saber se a data de 16 de abril proposta para a comemoração, que o texto não explicita se é anual, de outra periodicidade ou apenas para o ano seguinte à promulgação da lei, deve-se ao fato de ter sido a data do evento de 1999 ou a outro critério técnico, cultural ou aleatório. De qualquer modo, determinar uma data fixa, para uma mobilização de tal envergadura, pelo que as intenções do autor nos retratam, sem consultar os órgãos públicos ou a sociedade civil que dela poderão participar, merece reflexão. Com tantas perguntas sem respostas do próprio texto legal proposto, corremos o risco de nos aventurarmos pelo caminho da especulação, pouco condizente com o processo legislativo. Portanto, deixaremos de analisar os parâmetros da necessidade e da viabilidade, exigências indispensáveis à norma legal, que certamente teríamos de contemplar se os órgãos de outro poder, no caso do Executivo, tivessem sido responsabilizados pelo cumprimento do dispositivo legal. Não podemos, contudo, deixar de assinalar que a proposição não se destina a regular relações de direito, objeto fundamental das leis. Eventos educativos e assistenciais, como o proposto, caracterizam-se como atos administrativos de iniciativa dos órgãos específicos do Executivo, sendo questionável a necessidade de uma lei para justificá-lo. Concluímos que a propositura não se reveste dos aspectos de necessidade nem de oportunidade. Pelo exposto, somos, no mérito, pela rejeição do projeto de lei em comento. Em discussão. Bem, eu acho extremamente importante, interessante, que haja sempre esse despertar da sociedade, no sentido de existirem campanhas para alertar melhor as pessoas, a fazerem, né, exames e tudo mais. Mas eu acredito que é um ato muito mais administrativo e a própria Secretaria de Saúde venha, ao longo do tempo, promovendo algumas ações desse tipo. Portanto, apesar do mérito, eu concordo plenamente com o relator. Bem, em discussão, mais alguém? O relator tem o voto conhecido. A deputada Evelise já se manifestou, também com o relator. Eu acompanho o relator pela rejeição do projeto. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Projeto, item 60, projeto de lei 177/2003, que dispõe sobre o exercício da atividade de fotógrafo e cinegrafista no âmbito do Distrito Federal. Vem a exame da comissão projeto de lei que dispõe sobre o exercício de atividade de fotógrafo e cinegrafista no âmbito do Distrito Federal. O projeto estabelece que a atividade de fotógrafo e cinegrafista é livre em todo o Distrito Federal, considerados dispositivos normativos da proposição. Fica permitido o exercício da atividade de fotógrafo e cinegrafista aos profissionais diplomados por escola de nível superior, cujos cursos sejam oficialmente reconhecidos. Fica igualmente autorizado a exercer suas atividades os técnicos em fotografia e filmagem, portadores de certificados de conclusão. Eu vou pedir, por favor, o parecer meu é pela aprovação, mas nós temos dificuldade de criar regulamentação de profissões com lei distrital.
Isso aqui, embora a Comissão de Constituição e Justiça que deveria se pronunciar sobre esse assunto, mas eu vou pedir Vossa Excelência para me autorizar a apresentar meu parecer numa próxima sessão. Certo. Retirado de pauta pelo autor, continua ainda a palavra com o deputado Peniel Pacheco. Projeto de lei, item 61, 728 de 2003. Dispõe sobre a publicidade de campanhas educativas nos veículos oficiais da estrutura dos poderes executivos, judiciário e legislativo do Distrito Federal. Nos termos regimentais, compete à Comissão de Assuntos Sociais a análise dos aspectos constantes das alíneas M e N do artigo 65 do Regimento Interno desta Casa. Compete às Comissões de Assuntos Sociais, Serviços Públicos em geral e Comunicação Social. A emenda supressiva da CCJ foi aprovada para sanar vício de iniciativa, preservando-se, porém, o restante do projeto sem ferir seu mérito, motivo pelo qual deve-se acatar nessa comissão a presente emenda. Foi apresentada uma emenda supressiva, excluindo da expressão do projeto a expressão judiciário, porque nós não temos competência legislativa sobre o judiciário, uma vez que ele está vinculado diretamente à União. Nosso parecer é pela aprovação. Em discussão? Não havendo, com a emenda apresentada pelo relator. Não. É uma emenda que retornou à nossa comissão. Ah, sim, já para ser tirando apreciada. a expressão do judiciário. Então, conforme o texto do relator, submeto à aprovação. Como vota a deputada Evelise? Com o relator. Com o relator, eu também acompanho o relator tem voto conhecido, aprovado por 3 votos, com registro de 2 ausências. O item 62 da pauta, também com o deputado Peniel Pacheco. Vou direto ao voto, senhora presidente. O regimento interno dessa Casa estabelece a competência dessa comissão para analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito de matéria que diz respeito aos serviços públicos em geral, salvo matéria específica de outra comissão. O projeto, pois, atende aos princípios que regem a matéria, não havendo nenhum óbice à sua aprovação. Assim, somos pela aprovação do projeto de lei 1506 de 2004, no âmbito desta comissão, que denomina Praça Leão de Judá o logradouro público que especifica. Em discussão? Não havendo, como vota a deputada Evelise? Com o relator. Acompanho também o relator, portanto, aprovado por 3 votos, com registro de 2 ausências. Deputado Peniel Pacheco, para o projeto de lei 1564 de 2004. Projeto, item número 63, de autoria da deputada Arlete Sampaio, solicita a Vossa Excelência para ir na finalização do voto. Concedida. A iniciativa em pauta está longe de ser suficiente para promover a agricultura orgânica, mas, na sua singeleza, trará contribuições indiscutíveis. Além de valorizar o produtor, a medida contribuirá para a formação de consumidores conscientes de seus direitos a produtos saudáveis e favorecerá, assim, a organização do mercado, regulando preços e melhorando a distribuição. Destaque somos pela aprovação do projeto de lei 1564/2004. Em discussão? Eu só fico um pouco na dúvida porque ele institui no calendário oficial do DF o Dia do Produtor. Tínhamos tomado uma... Então ele estaria no mesmo encaminhamento dos demais, né? Senão vai ser injusto. Eu acho que então sugeriria ao relator que também ficasse fora de pauta para que pudéssemos apresentar o... Na verdade, esse aqui tem uma característica diferente. Exato. Não é um calendário de eventos, viu? Na verdade, isso aqui está criando um dia a ser comemorado no Distrito Federal. Não é calendário de eventos. Não. Então não se enquadra naquilo calendário de eventos, como não se enquadra o Congresso Internacional. Acho que a redação é que deu essa conotação. Fica instituído no calendário do Distrito Federal. Mas na verdade, está instituindo um dia, que não fala nada sobre festa, evento, nada. Apenas um dia de conscientização e tal. Eu acho que tem... Como recentemente eu tive uma lei aprovada e não foi vetada, que foi instituindo o dia contra a erradicação do trabalho infantil. E se não aprovarmos, vamos estar com pesos e medidas diferentes, que ela foi sancionada recentemente. Acho que não se enquadra, então, deputado. Porque o outro é o calendário oficial de eventos.
Esse é o dia. A não ser que a gente coloque, fica instituído o dia do produtor orgânico a ser comemorado em 19 de outubro, que aí tira essa dúvida de calendário. Você pode Pra não fazer a parecer que a emenda gente- para não acumular, se Pra- está em agora dúvida, mesmo, a faz gente a emenda agora aprovaria aí, agora. pois é. Aprova Só com tiraria do essa... calendário Ok, oficial do DF. pelo regimento eu posso acolher a sugestão de outros. Exato. E eu acolho a sugestão de alterar o artigo 1º, Isso. dizendo, fica instituído O dia do produtor o dia do orgânico. produtor orgânico A ser comemorado, a ser comemorado no dia 19 de outubro no âmbito do Distrito Federal. Né? Isso. Então, em discussão, com a emenda apresentada pelo relator, por sugestão do deputado Evelise, acolhida pelo relator. Como vota o deputado Evelise? Com o relator, com a emenda sugerida. O relator já acolheu e tem voto conhecido, eu também acompanho o relator com a emenda. Ainda com o deputado Peniel Pacheco, o projeto de lei 1565 de 2004. 1565 de 2004, dos deputados Chico Leite e deputada Érica Cocai. Senhora Presidente, chega a esta comissão um projeto de autoria da senhora deputada Érica Cocai e do senhor deputado Chico Leite, que dispõe sobre a instituição da Semana da Capoeira no Distrito Federal. E esse projeto, quero ir diretamente ao voto. Portanto, ciente da necessidade dessa Casa Legislativa em contribuir com a difusão da propagação do patrimônio imaterial de nosso Brasil, conclamo... Perdão, isso aqui não é do relator, é do projeto. Considerando ser uma proposição de relevância social e de incentivo à cultura, pelo exposto no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais, somo pela aprovação do projeto de lei em tela. Em discussão, não havendo quem queira se manifestar, aprovado, 3 votos com registro de 2 ausências. O item 65 da pauta, também com o deputado Peniel Pacheco, projeto de lei 1633 de 2004. Projeto de autoria do deputado Benício Tavares, que chega a esta Comissão de Assuntos Sociais, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública ao Núcleo de Amparo ao Deficiente Físico e Mães Solteiras de Ceilândia, na DEFINS. O regimento interno dessa Casa, em seu artigo 66, estou indo direto ao voto, senhora Presidente, estabelece a competência desta comissão para analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito de matéria que diz respeito à proteção, integração e garantias das pessoas portadoras de deficiência. O projeto de lei em apreço reveste de importância, pois o recebimento de dotações orçamentárias facilitará a sobrevivência do núcleo e, consequentemente, de uma comunidade carente. O projeto, pois, atende aos princípios que regem a matéria, não havendo nenhum óbice à sua aprovação. Assim, somos pela sua aprovação no âmbito do Distrito Federal. Nós acabamos de aprovar aqui um projeto de autoria do mesmo deputado, que tem abrangência em todo o DF com o mesmo escopo, né? Associação dos Deficientes. Exato, para ser analisado depois mais E tarde. aqui é um núcleo, né? Eu gostaria de pedir o mesmo tratamento dado àquele caso. Nós aprovamos, né? Aprovamos. Aprovamos. Esse aqui, eu acho que assim, tem o geral, Geral, e e daí o fica específico. fazendo... Aí vai... Se a política geral fosse implementada, seria muito mais interessante do Com que a gente certeza. ficar concedendo utilidade Vossa pública para Excelência várias pode- instituições. Vossa Excelência pode retirar de pauta. Até Mas fica aí 2 pesos e 2 medidas. Eu vou manter o meu posicionamento e depois em plenário eu vou me posicionar, Certo. avaliar melhor essa questão. Então, em discussão, como vota o deputado Evelise, Com o relator. também acompanho o relator tem voto conhecido, aprovado por 3 votos, com registro de 2 ausências. Ainda com o deputado Peniel Pacheco, para o projeto de lei 1983, de 2005, Esse projeto inclui no calendário oficial, então nós pedimos retirado. o adiamento da sua discussão. Vamos ver se nós conseguimos acelerar e nós poderíamos já pedir que o próprio deputado Peniel Pacheco, se assim desejasse, fizesse o escopo primeiro do trabalho para nós e para nós nos reunirmos. Um Aceitaria essa Claro. incumbência. Então, poderíamos já deixar isso registrado, que daquela Com certeza. deliberação que tomamos para fazer um ordenamento sobre a questão da inclusão de atividades no calendário da cidade, o deputado Peniel Pacheco fica
foi solicitado pela comissão para apresentar um anteprojeto a esta comissão. Muito obrigada, deputado Peniel Pacheco, por aceitar mais esta atribuição. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco, para relatar o projeto 1983 de 2005. Não, agora é o 1986 de 2005. É o item 67. Queria fazer uma pergunta. Se eu não me engano, existe uma avenida Bougainville no setor Águas Claras. É verdade? Existe. Araucárias. Inclusive, até eu gostaria de Bougainville. pedir vistas, porque eu acho que a gente tem que estudar essa questão de nome, a avenida, de uma forma mais... Não, pois é, que aqui inclusive está criteriosa. sugerindo a Avenida Bougainville, a terceira Avenida Sul lá de Exato. Samambaia. E resta saber se já não tem uma Avenida Bougainville, que seria eu algo... sei que tem Águas Claras. Não tem? Eu tenho quase... Em Águas Claras não tem, não? Eu me lembro, tem as Araucárias. As árvores, as flores. Pediria vistas. Pedida vistas Pediria pela deputada vistas. Evelise, concedida vistas. Vamos ao projeto 68, 2006 de 2005, relatado também pelo deputado Peniel Pacheco. Acho que sim. Para ver meu pacote, que já está chegando perto. Deputado Peniel Pacheco. Chega essa comissão, o projeto de 2006, de 2005, que dispõe sobre a aplicação do disposto no artigo 93 da Lei 8.203, de 24 de julho, dos contratos de prestação de serviços celebrados pelo Distrito Federal. Agora, projeto 2006 de 2005. Se Vossa Excelência me autoriza, eu vou diretamente ao voto. Autorizado. Com a O palavra. regimento interno, em seu artigo 65, estabelece a competência da comissão para analisar e emitir parecer sobre o mérito das matérias relacionadas ao trabalho, previdência, assistência social e relações de emprego e política de incentivo à criação de empregos. A presente proposição tem por objetivo definir a aplicação do disposto no artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, nos contratos de prestação de serviços celebrados pelo Distrito Federal. No que se refere ao mérito, a proposição não apresenta nenhum óbice à sua aprovação. Diante disso, somos pela aprovação do projeto no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão? Aprovado. Não havendo. Aprovado por 3 votos. Aliás, não colhi os votos. Não havendo discussão, Com o como relator. vota deputado Evelise? Com o relator. Deputado Peniel tem voto conhecido, eu acompanho também o relator, aprovado por 3 votos, com registro de 2 ausências. E o deputado Peniel Pacheco, ainda com o projeto de lei 2097 de 2005. Projeto 2097 de 2005, de autoria do deputado Aguinaldo Jesus, que chega a esta comissão, dispõe sobre a disponibilização de empacotadores pelos estabelecimentos supermercadistas e congêneres e da outras providências. Vossa Excelência me autoriza a ir diretamente ao voto? Autorizado. A proposta apresentada tem por objetivo diminuir as relações conflituosas existentes entre supermercadistas e clientes no momento de registrar suas compras, além de contribuir para a geração de novos postos de trabalho. Acreditamos que a referida proposta viabilizará não apenas a geração de novos postos de trabalho, mas o equilíbrio da relação entre consumidores e funcionários de supermercados. Pelo exposto no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, somos pela aprovação. Já tem lei? Já foi relatado lá. Ou Não, tem já uma é lei. Lei? Ah, tá. Então tá pedido. Eu estou sendo informado aqui, senhora presidente, que já existe lei sobre disciplinando a matéria. Pelo regimento interno, não serão admitidas proposições cujo teor seja idêntico à de uma lei já aprovada. E nós temos tido dificuldade, no encaminhamento das matérias das comissões, de fazer esse filtro, né? Porque nós não temos um serviço de informatização. Hoje o nosso sistema de informática da casa está... Não, o LEGS não funciona porque não tem equipamentos adequados. Nós estamos com as carências dessa área. Mas, se já existe, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência apenas que a assessoria da Comissão de Assuntos Sociais pudesse verificar e, no caso de existir, votar pela prejudicialidade, porque já tem lei disciplina da matéria, não caberia uma nova lei nesse sentido. Perfeito.
Então, retirado de pauta para fazer a averiguação se já existe a outra lei, quando então retornaria para... Ou já seria arquivado pela própria comissão pela prejudicialidade. Eu acho que neste caso já não Eu precisaria... acho que a gente poderia já exarar o voto pela Já- prejudicialidade, caso seja verificada a existência de uma lei. para nos livrarmos de alguns papéis. Então podia colher Então os ficaria, votos, já colhendo os votos, eu vou colher como ficaria o voto do relator. pela prejudicialidade, caso seja confirmada a existência de uma lei com esse teor. Deputado Evelise. Com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Deputado Peniel Pacheco, com o 20... Não, o 2090... ficou atrás o 57, qual foi a razão? Ficou? O projeto 50, o item 57 da pauta. Projeto de lei 1779. Senhora Presidente, vou pedir a Vossa Excelência que me autorize ir diretamente ao voto. Autorizado. deputado Chega à Peniel Comissão de Assuntos Sociais, projeto de lei 1779 de 2000, de autoria da deputada Maninha e outros. A O palavra, projeto deputado. em causa tem por objetivo permitir que estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços usem dependências para atividades socioculturais, ampliando dessa forma a finalidade para